quando eu estava na faculdade, eu fiz questão de trabalhar em Sobral. Porque é isso, eu preciso ver. Nesse sentido... E quando você fala faculdade, é Harvard. Estava em Harvard e fazer um estágio em Sobral, na secretaria, porque me disseram que tinha uma cidade muito pequena, no sertão do Ceará, fazendo um baita trabalho com educação. Eu precisava ver. É uma coisa bem alucinante. Porque o que eu vivi enquanto aluna de escola pública não foi exatamente isso. E aí eu vou lá e vejo e aquilo entra na minha cabeça. Dá para a educação pública ser muito melhor. Que é o que eu falo. Eu só preciso ver que dá para fazer em algum lugar. Aí eu tô convencida que dá para fazer aqui. Vamos trabalhar, tem como. E aí isso leva todo o meu trabalho no Congresso Nacional. Eu consegui, bem técnico, mas eu consegui colocar uma alteração na Constituição para a gente pagar mais o prefeito que melhora seu resultado de educação, que diminui a desigualdade. Consegui expandir o investimento na primeira infância via Fundeb. Conseguimos o marco legal do saneamento básico também, mas o marco legal do ensino técnico, o pé de meia. Então todo o meu trabalho no Congresso foi muito impactado pelo que eu vi em Sobral. Toda a defesa que eu faço de valorização, de formação dos professores, da gente estar junto, cuidar da saúde mental deles, foi muito impactado por essa experiência que eu tive. E aí, quando a gente traz aqui para São Paulo, é claro que São Paulo é uma rede maior. A gente tem 1 milhão de estudantes. Mas São Paulo também é uma rede muito mais rica. A gente tem um dos maiores investimentos por aluno do nosso país. São Paulo tem hoje grandes desafios. Mas São Paulo já teve uma rede de dar exemplo. Você pega hoje, a gente foi a capital que mais caiu no índice de alfabetização dentre as capitais. Na gestão do Nunes, São Paulo sai da posição número 2 para a posição 21. A esmagadora maioria das crianças, 61%, passam de ano sem ler e escrever. Eu tenho muita convicção de que a experiência de Sobral com a história da nossa rede, com a nossa rede, que nem é tão grande assim, porque a gente tem uma rede que ela é muito estadualizada. Então, São Paulo não gere a capital todas as suas redes de ensino fundamental. Mas quando eu olho para a história da nossa rede, para o recurso que a gente tem por aluno, para o que a gente já fez em gestões passadas, para mim, todas as características estão dadas para a gente fazer muito mais. E, de novo, não é que o Nunes herdou a cidade na última posição. Estava na posição 2, foi para a posição 21. Será que a gente não consegue acreditar que a gente consegue voltar para a posição número 1 enquanto cidade e aí não se contentar? Porque voltar para a posição número 1 no Brasil quer dizer que 30% das crianças ainda não vão saber ler e escrever. E eu não consigo me contentar com uma rede que não cumpre sua principal missão. Aluno de escola privada aprende a ler e escrever. Por que a gente acha ok alguns alunos não aprenderem? Então, o meu compromisso não é só colocar São Paulo de volta no topo do ranking. É São Paulo ter a melhor escola pública do nosso país. É 100% de crianças alfabetizadas na idade certa. Porque, de novo, a gente tem histórico, tem lastro. A gente sabe o que tem que ser feito. O apoio tem que ser dado aos professores que não estão indo bem. O incentivo para aqueles que estão indo. O foco na formação. A valorização para aqueles que atuam nos territórios mais vulneráveis. Você trazer a comunidade para dentro da escola. Abrir a escola à noite, final de semana. Levar a escola para dentro das casas. Ter uma agenda dos professores visitarem os familiares de seus alunos. Se deixar, eu vou ficar aqui dizendo. Mas se teve uma coisa que aconteceu nesses últimos 15 anos, desde que eu me joguei nesse negócio da educação, foi me convencer que é muito desafiador, mas que a gente consegue fazer. Certo, mas essa é uma pergunta que eu sempre tenho vontade de fazer para todos os pré-candidatos, porque assim, elencar todos esses defeitos é uma tarefa simples. E aí, a partir do momento que a gente elenca, fica parecendo que também é simples de resolver. Pelo que você está dizendo, a coisa não foi resolvida por falta de vontade política. Existe uma sabotagem universal em relação à educação, justamente para que a gente mantenha os nossos cidadãos como eles estão, para que a coisa, né, para que a gente não avance numa consciência política. Eu tendo a não gostar muito de grandes teorias da conspiração. Certo. Agora, o que existe é muita incompetência e muita corrupção. Isso existe. Tá bom. E eu volto a dizer, São Paulo já foi referência para o nosso país. Aqui eu não tô tentando inventar a roda. Inclusive, eu fui a única pré-candidata que sentou para conversar com todos os prefeitos que a gente já teve. Haddad, Serra, Marta, Erundina, conversei com todos. Porque eu não parto do zero nessa cidade.
Se eu quiser resolver a questão da Cracolândia, eu vou ter que ter muita humildade, entender que é complexo e aprender com os erros e acertos passados. E é igual na educação. Eu não tô aqui para dizer que São Paulo sempre fez um péssimo trabalho. Agora, a atual gestão está fazendo. Sim. A gente sai da posição 2 para a posição 21. O Nunes está sendo processado porque não conseguiu gastar o dinheiro da educação. A gente está perdendo a oportunidade de ter uma rede em tempo integral que leve esporte, cultura, arte para dentro das escolas. Ele está respondendo a um outro processo por corrupção, que essa é a denúncia, porque saiu fatiando contratos de R$100 mil na educação, para não ter que fazer licitação com transparência. Então, por que a gente está tão ruim assim? Primeiro, porque a educação foi despriorizada. Segundo, porque tiraram dinheiro de tudo que era estruturante para essa cidade para colocar em obra sem licitação, em recapeamento de baixa qualidade, Opa! fazendo caixa para a campanha. E Tem a cidade razões. toda ao mesmo tempo, né? Desesperador. E você vê, as obras não têm necessidade, a esmagadora maioria com denúncia de conluio, ou Fica seja, de ruim carta depois. marcada, tudo de baixa qualidade, não tem gente trabalhando quando você passa, mas tirou o dinheiro da habitação, do transporte para colocar em recapeamento. Então, não sou ingênua, eu Sim. sei o que está acontecendo. Tiraram dinheiro da educação, não usaram dinheiro da educação, que é muito grave, não existe uma prioridade para a educação e são ruins de gestão. Não conseguem alfabetizar. Você conversa com os professores hoje, se sentem completamente abandonados. É tudo de cima para baixo, os professores não são ouvidos. Os nossos professores sofrem uma violência tremenda. E a gente não está olhando para isso, não olha para... A maioria dos afastamentos é por questões de saúde mental. É aluno que fica sem professor porque a gente está ignorando a violência que acontece, não está cuidando da saúde mental desse professor. Então, para além dos problemas, eu tenho bem mapeado as soluções. Mas eu acho que eu tenho um pouco uma missão nessa campanha, nesse período, de chacoalhar as pessoas e falar, gente, cidade mais rica do país, São Paulo. São Paulo atrai gente do Brasil inteiro, do mundo todo. E a gente vai achar normal ficar 4 horas no ônibus, não usar o celular na rua, Sim. ver seu filho voltar para casa sem estar alfabetizado. A gente já foi muito mais do que isso. E a gente pode muito mais do que o que a gente já foi.